Na educação, nem tudo tem a mesma importância. Por muito tempo na minha vida, eu estudei como todas as pessoas estudam, fazendo uma lista imensa de conteúdos e tentando dar conta daquilo. Com o passar do tempo, eu comecei a notar que eu estudava uma coisa e, embora revisasse muito aquilo, eu não conseguia lembrar. Simplesmente os meus estudos não iam para frente. Até que eu comecei a notar que existem pontos no estudo que são mais importantes, que são essenciais. E por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te falar como estudar melhor estudando menos coisas. É isso mesmo que você ouviu. Não é para estudar mais coisas, é para estudar menos coisas. E para isso, você vai precisar de alguns pontos que eu vou falar aqui no vídeo, que eu fiz, coloquei nos meus estudos e tem dado certo. O primeiro ponto é estabelecer prioridades. Muitas vezes nós erramos na vida por falta de prioridades. E nos nossos estudos não é diferente. A gente erra muitas vezes porque nós não temos a ideia daquilo que é a prioridade. Apenas uma curiosidade, na antiguidade e durante muito tempo, a palavra prioridade não tinha plural, porque prioridade vem do latim prior, que significa primeiro, a coisa mais importante. E na cabeça dos antigos, não tinha a possibilidade de ter mais de uma coisa importante, no sentido de não tem como estabelecer duas coisas mais importantes. Só é possível estabelecer uma coisa mais importante. Dita essa curiosidade, procure nos seus estudos aquilo que é o principal. Eu acredito que o principal na educação seja educar a linguagem primeiro, formar a linguagem primeiro. E justamente por isso, esse é o meu trabalho. Quando eu comecei na área de educação, por volta dos meus 13 anos dando aula de reforço, e um pouco depois disso, eu achava que tudo tinha o mesmo valor, a mesma necessidade. Mas depois de um tempo estudando muito, eu descobri que, na verdade, nós precisamos formar a linguagem primeiro. E por que isso acontece? Porque qualquer coisa que você vai estudar decorre da linguagem e necessita da linguagem. Então, se eu vou estudar história, o que é história? É estudar linguagem de um modo aplicado. Você vai ler e buscar através das leituras, através das fontes, através daquilo que você tem que estudar, uma resposta para o que aconteceu em determinado momento. Então, nota que a todo momento você está utilizando linguagem. Muitas pessoas vão estudar história sem ter estudado língua portuguesa bem, no sentido de ler e compreender, e, por exemplo, não sabe diferenciar uma causa de uma consequência, não sabe diferenciar um evento paralelo de uma causa, e tudo isso advém de erro de linguagem. Eu não estou dizendo isso apontando para você e dizendo é um erro que você tem, mas eu estou apontando um erro que eu notei em mim. Eu sempre estudei e minhas notas em história sempre foram muito boas, mas quando eu comecei a estudar linguagem, eu notei que eu não tinha noção do que era causa e consequência na época que eu estudava na escola. Então, você precisa ter essa visão de que a linguagem é o primeiro ponto para qualquer área que você decidir seguir. E é por isso que os antigos, antes de iniciar as pessoas em qualquer outra área, a primeira coisa que elas faziam era formar a linguagem através do trivium. Então a pessoa passava um tempo estudando gramática, retórica e lógica, até que ela pudesse estudar outras coisas que faziam parte do quadrivium, como a música, a astronomia e outras duas áreas. Então, nota que formar a linguagem é o essencial, principalmente se você não tem noção nenhuma. E depois disso, que você estabelece uma prioridade, talvez a sua prioridade seja outra. Por exemplo, aqui no canal eu falo muito sobre formar a inteligência. O objetivo do canal é esse. Então, se você quer passar em um concurso, você é bem-vindo, mas eu não vou te ensinar a passar num concurso.
Se você quer passar no Enem, você é muito bem-vindo a esse canal, mas o objetivo dele não é te fazer passar no Enem. E assim acontece com qualquer outro objetivo que você tenha. Então, talvez você esteja assistindo a esse vídeo e o seu objetivo seja passar em um concurso. Você quer isso? Tudo bem, mas isso que eu estou falando de formar a linguagem é necessário para você, só que talvez você não tenha tempo suficiente para colocar isso em prática. Se você não tem, então você vai procurar estabelecer a sua prioridade. Então, você vai estudar os conteúdos do concurso, focar em passar no concurso e depois, sabendo da necessidade de formar a sua linguagem e aprender a falar bem, ouvir bem, ler bem, você vai buscar, agora sim, depois que já tem o seu emprego, você vai estudar isso. Então, estabeleça qual é a sua prioridade. Eu estou aqui dando a minha opinião, aquilo que eu estou fazendo na minha vida e tem dado certo. E essa coisa é formar a linguagem, através do estudo da língua portuguesa, aplicado aos clássicos, buscar ler os clássicos, compreendendo e entendendo, utilizando como meio a gramática. E depois disso, agora eu quero falar contigo sobre um segundo ponto, que é aprender a dizer não. Muitos de nós erram por não saber dizer não. E por muito tempo eu errei nos meus projetos por não saber dizer não. Algumas vezes eu confesso que eu ainda falho nisso, natural, mas estou buscando melhorar. Deixa eu te contar uma coisa sobre o meu trabalho que vai te ajudar a enxergar melhor essa situação. Eu sou uma pessoa que tem muitas ideias. A todo momento eu estou com ideias novas na cabeça. Eu olho para uma coisa e eu penso, nossa, dava para fazer isso. Eu estou aqui convivendo com uma pessoa, a pessoa fala de um problema e eu fico pensando em soluções para o problema, mesmo que eu não vá resolver aquele problema. E isso, por um lado, é muito bom, mas havia o lado negativo disso, que era, eu começava a fazer um projeto e de repente instalava aquela luzinha, eu via outra ideia. E eu começava a fazer aquela segunda ideia antes de terminar essa primeira que eu estava fazendo. O que acontecia é que eu fazia o começo de vários projetos e nenhum projeto chegava ao fim. Então, lendo um livro que fala sobre a diferença entre projeto e processo e que dava a indicação de você ter somente um projeto de cada vez, isso mudou. Porque agora, quando eu estou em um projeto e a ideia de outro projeto chega, ao invés de começar imediatamente aquela ideia, eu escrevo em um caderninho para fazer em outro momento. Isso me ajudou em duas coisas. A primeira, que agora eu consigo terminar os projetos que eu começo, e a segunda, que as ideias dos projetos que eu tenho estão ficando melhores, porque elas têm uma espécie de tempo de maturação. Então, eu pensei em um projeto, mas eu não vou começar a executar hoje. Ele fica anotado em um caderno e eu vou ter meses, talvez anos, para pensar a respeito daquele projeto até que ele comece a ser feito. Então, pensa nisso. Você vai ter que precisar dizer não muitas vezes. Quando um projeto novo chega à mente, o que eu faço com ele é não. Esse não precisa ser um não definitivo, não precisa ser um não para sempre, mas pode ser um não de adiamento. Então, eu não vou fazer esse projeto por 6 meses. Eu não vou fazer esse projeto por 1 ano. Vou dar um exemplo que pode acontecer na sua vida. Você quer passar em um concurso e, ao mesmo tempo, você quer aprender inglês, francês, espanhol e fazer outras coisas. Você estabelece como prioridade, por exemplo, passar no concurso. E a partir do momento que você estabeleceu isso como prioridade, você vai dizer agora não aos outros projetos. Então, quando vier a ideia de estudar espanhol, não. Nesse 1 ano eu estou focado no concurso. Então, eu não vou estudar espanhol agora. Isso funciona muito bem e você vai ver como a sua vida de estudos melhora quando você começa a dizer as coisas agora não dá,
agora eu tenho essa prioridade. Isso vai te ajudar bastante, acredito eu, assim como tem me ajudado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a estabelecer prioridades dentro da sua casa. Eu não sei qual é a sua situação concreta, mas se você quiser fazer alguma pergunta, tem aqui os comentários do vídeo e tem também o meu Instagram, @sanjala.taissa, Taissa com TH. Um forte abraço para você e até a próxima!